Glória a Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em João capítulo 4. Eu vou pedir para nossas crianças lindas e maravilhosas, parecem umas pipirinhas ali. Vamos ouvir a palavra do Senhor, porque Jesus ele não impedia das criancinhas barulhentas estarem perto dele, não. Ele gostava, né? Ele diz, deixa vir, deixa vir. Mas é para ouvir agora a palavra, para a gente aprender. Já, já vocês vão ali para a classe receber uma porção do Pai. João capítulo 4, queridos. Do 31 ao 38. Vocês estão bem? Está quente aí? Um pouquinho, né? Hoje está quente mesmo. Glória a Jesus, Senhor, Tu és lindo, nós te amamos. Amém? Ou misericórdia? Amém? João, capítulo 4, versículo 31, diz assim: Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Parar aqui. Queridos, vocês veem aqui um ambiente onde os discípulos eles estavam preocupados com a comida material. Eles estavam passando por um problema, eles estavam passando por uma situação, estão passando por adversidades ali temporários, né? Como a gente começou falando aqui, o culto foi aberto, os irmãos falando sobre ambientes de tristezas, ambientes de lutas, ambientes que muitas vezes nós estamos passando. Ambientes de desemprego, ambientes, muitas vezes, que faz com que você, como discípulo de Jesus, comece a olhar para onde? Para o chão. Qual era a situação desses discípulos aqui? Versículo 35 diz, Jesus dá um comando para eles naquele momento. Não fica olhando para os problemas, não fica olhando para as tristezas, não fica olhando para as lutas, para as dores, não fica olhando para o desemprego, não fica olhando para a crise. Não olha para isso, porque isso vai minando as tuas forças, isso vai te desencorajando, isso vai tornando o teu caminhar muito pesado, querido. Não olha para isso. Não olha para as circunstâncias, mas se você estiver andando comigo, se Jesus estiver ali com você, o que Jesus disse? Eu vou te dar um comando agora, levanta teus olhos, para de olhar para as lutas, para de olhar para as circunstâncias que te prendem, para de olhar para as tuas dores. Não é hora mais de estar olhando, eu estou assim, triste, abatido, porque sabe que a gente está passando por uma pandemia, eu tive Covid, todo mundo que teve Covid agora vive assim, triste. Será? Não. Então, tem muitas pessoas que estão justificando uma vida de estar olhando para baixo, de estar olhando no chão. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança, querido, se resumir a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o Senhor, nessa palavra, que os discípulos estavam preocupados com coisas terrenas, eles estavam preocupados com o ambiente de fome. Meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Como é que vai ser a minha semana? E as minhas contas, e os meus boletos? E isso e aquilo. Coisas que perturbam, né? Então, eles estavam aqui num ambiente que precisava de comida. Eles estavam querendo que o mestre comesse. E eles estavam até fazendo um cálculo. Mas agora não é tempo de alegria. Me perdoa, a gente está num velório, por exemplo, nós estamos no luto. Não é tempo de alegria. A senhora não era para estar pulando. Não era para estar dançando.
Eles estavam falando assim, falta ainda 4 meses até a ceifa. Pastor, eu não consigo servir nessa casa porque eu não estou preparado. Falta ainda um pouco para eu ficar preparada. Eu não posso servir porque tem isso e isso na minha vida ainda que precisa preparar. Os discípulos aqui estavam dando muitas justificativas para aquilo que o Pai queria derramar naquele tempo. Aí ele disse, sabe o que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que ainda tem muito tempo, ainda tem 4 meses para ceifa, para que vocês começam a colher aquilo que eu quero derramar para esse tempo. Mas eu vou falar para vocês algo. Ergam os olhos. Amém? Eu quero te falar nessa noite, começa a erguer teus olhos. Começa a olhar além daquilo que você está conseguindo ver. Erga os seus olhos e vede os campos. Amém? Vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, queridos, o que eu percebo? Eu percebo um ambiente de necessidade, um ambiente que precisava ser alimentado ali, mas eu vejo Jesus dando um comando de que vai vir muita fartura. Olha, os campos já estão brancos, vede os campos, já branquejam para a ceifa. Começa a colher agora, começa a olhar para aquilo que o Senhor tem falado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja, sobre aquilo que Ele quer trazer sobre essa cidade, amém? Nós estamos começando um projeto de futebol no Liberdade. Eu me lembro que quando eu vim para esse lugar, porque a gente se move, a nossa movimentação é profética, amém, queridos? Tudo que a gente faz tem essa pegada do sobrenatural de Deus. A gente não se baseia por vistas, mas por aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Quando eu passava por essa ponte do Liberdade, o Senhor de Regina me pede as chaves dessa ponte. E eu pedi a chave desse bairro para o Senhor. Eu digo, Senhor, eu quero a chave desse bairro. Todas as vezes que a gente passava, eu dizia, Senhor, eu quero a chave desse bairro. Porque os jovens desse bairro não nasceram para estar nas drogas. Os jovens desse bairro não nasceram para estar na prostituição. Os jovens desse bairro não nasceram, queridos, para estar perdidos aí no mundo da criminalidade. Amém? Por uma desestruturação familiar, muitas vezes eles estão ali. Então o Senhor sempre colocou esse desejo no nosso coração do projeto do futebol, que é um projeto de resgate. Amém? Que os irmãos já estão desenvolvendo. E então, Senhor, a gente não pode olhar, Senhor, a gente não tem condição, a gente não tem dinheiro, a gente não tem bola, a gente não tem técnico, a gente não, irmão. Começa a olhar os campos, amém? Começa a olhar os jovens que estão sendo resgatados aqui desse bairro, amém? Começando pelo Liberdade, irmãos, amém? Até vamos crescendo e vamos alcançar toda a Paraupebas, amém? Tem sido dado decretos aqui, os irmãos têm ido lá para a Praça da Bíblia, têm orado, têm colocado as mãos sobre essa cidade, irmãos. E junto com isso, irmãos, vai vir as bênçãos financeiras sobre cada um de nós, amém? Você crê nisso? Amém? Então começa a receber, querido. Começa a dizer, Senhor, eu já consigo ver. Eu já consigo ver aquela porta do emprego aberta. Eu já consigo ver. Não paralise olhando para o chão, querido. Não paralise. Começa a olhar os campos. Começa a olhar aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, dessa casa, amém? Então é com esse entendimento que eu quero que você pegue seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para você semear nessa casa. E que nós vamos agora orar por você. Começa a olhar, querido. Começa a olhar. Começa a declarar. Várias pessoas têm chegado. Quem precisar de envelope, só levantar a mão. Que o Gabriel vai te entregar lá um envelope para você ofertar. Amém? Amém, querido. Eu creio, sabe, que o Senhor tem derramado algo muito novo sobre nós. Que nós somos cooperadores de tudo aquilo que o Senhor tem falado, amém? Aquilo que o Senhor quer trazer para nós, aquilo que o Senhor quer fazer nas famílias, e você é um participante disso. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Erga os olhos, erga os olhos. O Senhor tem muita coisa para entregar ainda para cada um de nós. Que a gente possa viver, querido, dia após dia, fazendo valer a pena a nossa vida, amém? Aleluia. Pai, nós te louvamos por esse entendimento, Jesus. Que a gente
gente não pode paralisar olhando para a crise, que a gente não pode paralisar olhando para as necessidades, mas que o Senhor nos faça levantar os olhos nessa noite e ver, vislumbrar aquilo que o Senhor está trazendo, Senhor, de grande sobre essa cidade. E nós não queremos ficar de fora, Senhor. Nós queremos ser mantenedores, provedores, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Por isso, Senhor, eu oro por cada empresário dessa casa, por cada irmão que trabalha, Deus, em empresas também, cada autônomo, Senhor, cada microempreendedor, Senhor, que eles possam ter, Senhor, essa clareza, Senhor, que o Senhor tem usado essas ferramentas, Senhor, como portas de bênção, Senhor, para aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Então venha sobre nós nessa noite, Pai, com a tua graça, com o teu amor, abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos, Senhor, por tua semente, Deus, no reino de Deus. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Venha ofertar com alegria. Oh, que tremenda graça, seu infalível amor. Quem pegou o envelope da campanha do Pezinho para o Ministério Infantil pode estar entregando agora também para as irmãs Josiane e Karina. Amém? Estou liberto em ti. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oferta também adoração, querido. Vamos adorar. Me traz bem aqui esse envelopezinho, Tony. Traz aí para mim, deixa eu mostrar para os irmãos. Amém, queridos. As irmãs do Ministério Infantil têm feito algo maravilhoso ali na sala das crianças. Então elas começaram semana passada, foi domingo passado, com essa campanha aqui do Pezinho. A irmã Karina e a irmã Josiane. O que é a campanha do Pezinho? É uma campanha para arrecadar fundos para o Ministério Infantil. Tá? Esse envelope aqui contribua com o Departamento Infantil doando 10% do tamanho do seu pé. Se você calça número 35, você contribui com 3,50. Amém? E já dá para comprar alguma coisa lá para o material do Ministério Infantil. Então hoje, se você quiser um envelope, deixa só levantar a mão para as irmãs. Jesus, eu canto E esse aqui é pelo que fez por mim. Aleluia. Quero dar os avisos agora. Irmãos, irmãs, sábado que vem nós temos agora nosso culto de mulheres. Amém? Amém, pérolas? Nós temos um culto de mulheres nesse sábado. É uma vez por mês. Sábado, ontem foi dos homens, foi lá em casa, foi no churras. A gente esteve lá. Foi bom, né? Tererê. Muito bom. Glória a Deus. E todas as terças-feiras nós temos Casa de Atos, que é a igreja dos lares, grupo de relacionamento, a igreja pastoreada, cuidada, capacitada, desenvolvendo o relacionamento dos lares. Tem sido maravilhoso. Terça-feira temos lá amanhã na casa da. A gente está intercalando, né? Na casa da irmã. Temos na casa do irmão Maurício também, está intercalando também. Isolamento, né? Os irmãos ali do bairro da Paz, na rua Santa Marta, a Maria ali, bem localizado, tá bom? Temos também casa de atos do bairro Tropical, Fazia França, às sextas-feiras, né? E vamos ter casa de atos aqui no Liberdade, Filhos, quinta-feira. Tem muita gente do Liberdade, não se arrependa, vai ter que ter uma casa de atos aqui, de adulto. Vou puxar logo a orelha. Tá gravando? Não, né? Querido, Casa de Atos se apacenta virtualmente, é muito gostoso, tá? Se você não participa, procure. Dia de quarta-feira nós temos curso de oração aqui no prédio. Às 20 horas, né, Maurício? 20 horas. 7h30. 19
Cheguem no horário, 19h30. Quarta-feira aqui no prédio. Quinta-feira é livre. Sexta-feira é livre. Sábado, culto de mulheres. Domingo aqui nós temos sábado, 3 horas da tarde. O projeto de futebol que vai ser nessa escola bem aqui no Liberdade. Como é o nome da escola? Ulisses? Eduardo Angeli, uma mega de uma escola, gente, muito top mesmo. Foi cedido para nós. Quem quiser se envolver, é só procurar aqui o Maurição. Estamos precisando de homem. Tem homem aí? Cadê os homens? Pois é, você é um resgatador, sabia? Através desse projeto, contamos com você. E domingo, às 18 horas, nós temos escolas, classe, fundamento, e temos o Ruiós, tá bom? Filhos maduros, das 18 às 19 horas. E às 19h30 o nosso culto. Amém? Então, esses são os avisos. Glória a Deus. Eu tenho fé na tua palavra. Eu sou somente. Ninguém está com pressa, não, hoje, né? Nós temos culto de ceia ainda. Meu Salvador, Vamos celebração da ceia, aliás. meu Redentor, eu sou Deus, somente Deus. Vamos orar pelo nosso pastor. Me liberta. Amém, Senhor, nós oramos. Pedimos, Senhor, tua graça sobre a vida do nosso pastor. Senhor, nós sabemos que tudo vem de ti, Senhor. Senhor, nada ao homem é dado se do céu o Senhor não vier. Então, Senhor, nessa noite nós queremos ouvir homens que estão ouvindo o céu. Senhor, muito obrigada pela vida do nosso pastor. Que ele consiga, Deus, transmitir dentro da unção, dentro da porção, dentro da graça que o Senhor está trazendo através da vida dele. Nós abençoamos a vida dele agora, Pai. Que cesse, Senhor, em nome de Jesus, toda preocupação. Que cesse, Senhor, no nome de Jesus, toda e qualquer confusão mental. Que a mente dele, o coração dele, Senhor, esteja totalmente alinhado com o seu trono da graça, Pai. E nós declaramos céus abertos nesse lugar para a glória do teu nome. Amém. Mais e mais me faz queimar mais, me deixa te amar. Amém, querido. Obrigado. Muito obrigado. Mais e mais me faz queimar, me faz queimar mais, me deixa te amar mais, mais e mais. Sim, as crianças, irmãos. Vamos chamar as crianças para a gente orar por elas, pastora. Me faz queimar. Esqueceu de orar. Amém. Glória a Deus. Todas as crianças, chegue mais. Glória a Deus. Me deixa Só abençoado. Isso. Coloca aqui. Amém. Estenda sua mão para cá, irmãos. Sim. Sim, sim. Pastor, ora aí. Quando a gente pede para a igreja orar pelas nossas crianças, nós estamos trabalhando por essa geração, queridos. É para orar com fé mesmo, né? Essa semana nós tivemos um acidente com o nosso querido Mateus, né? Graças a Deus, o Senhor guardou ele, guardou a vida dele. E nós declaramos o guardado, Senhor, sobre cada um de vocês, amém? Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar. Pai, nós sabemos que há, Deus, algo guardado para essa geração. E nós, como igreja, Senhor, nós blindamos eles e nós declaramos que o mundo não vai tocar neles, Senhor. Pessoas consagradas a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Aqui estão os profetas, Senhor, aqui estão os mestres, aqui estão os apóstolos, Senhor, aqui estão os evangelistas. Sim, Senhor, todos para a glória do Teu nome. Guarda-os em Ti, protege, Senhor, abençoa essa classe. Todos os irmãos que estão se doando, se entregando por esse ministério, Senhor, nós abençoamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Devagarzinho lá para a classe. Amém. Deixa eu só tirar umas coisas aqui para eu ficar... De repente eu quero correr aqui em cima aí. Aleluia, queridos. Sejam bem-vindos. Vocês estão aqui pela primeira vez, novamente. Que Deus possa abençoar vocês. Amém. Hoje é um dia
feliz para mim, ao mesmo tempo triste, né? O meu pai está fazendo 89 anos de idade, glória a Deus, minha referência espiritual, um homem de Deus, que me ensinou Bíblia, me ensinou a andar com Deus, um homem temente a Deus, fazendo 89 anos, amém? Lindo, maravilhoso, sorridente, tal. Mas também hoje eu perdi um primo meu, né? Um primo, o Senhor recolheu ele, esse meu primo, tinha sofrido um acidente há muitos anos, ele era paraplégico e teve que fazer uma cirurgia e houve complicações. Estava lutando há um tempo, eu coloquei no grupo da igreja, eu quero agradecer os irmãos que oraram por eles. Agora, os irmãos orem pelos familiares, tá? O Senhor o recolheu, amém? Isso corta o nosso coração, mas, por um lado, nós ficamos felizes, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem prazer também na morte dos seus santos, amém? Ele era paraplégico aqui, mas quando ele ressuscitar com Cristo, não será mais, amém? Então, corpo glorificado, um corpo para o Senhor. Então, se os irmãos me perceberem meio triste aqui, é porque nós somos humanos. Graças a Deus que nós somos humanos, né, Hélito? O Hélito que diz, pastor, você é humano? Eu digo amém. É verdade, sou humano. Glória a Deus pela humanidade. Queridos, hoje nós temos Santa Ceia, tá? E a gente vai continuar compartilhando com vocês uma série de mensagens que nós estamos trazendo aqui, algo que Deus tem nos dado. O Francivan também, o pastor Francivan, na ministração passada, Deus o usou muito e falou sobre discipulado, não foi, Fran? Falou sobre discipulado. E eu estou falando sobre aliança, e eu vou fazer uma mistura entre discipulado e aliança, amém? Então, a palavra que a gente quer iniciar hoje, apenas, vamos só iniciar, tá? Vou fazer umas leituras aqui com vocês, mas ela é uma palavra voltada para a questão da aliança, tá bom? Então, que você seja encorajado e que você, irmão, possa entender o propósito de Deus. Você que gosta de tema, de mensagem, vai ser a parte 1 hoje, não sei se eu vou acabar. O tema da mensagem é o preço da aliança do discipulado. Fiz uma mistura, amém? O preço da aliança do discipulado, amém? Eu vou falar como o Luiz Hermínio sempre fala, se você tem oportunidade, irmão, para sair dessa reunião, então saia, porque, né, com toda educação, porque Deus vai falar muito forte conosco hoje, eu creio, que já está falando, vai falar muito forte conosco. Porque a primeira coisa que Deus fala para nós dentro de um tema desse é que você deve fazer um cálculo. Você tem que fazer um cálculo se o que você e eu estamos vivendo realmente é o propósito de Deus. Se nós estamos andando no verdadeiro discipulado, na verdadeira aliança de Deus. Amém? Quando nós falamos de discipulado aqui na casa de paternidade, na Aba Pai, nós não falamos de modelos, muitos modelos que estão aí, nós não queremos criticar modelos, amém? Tem coisas que dá certo, Deus está ali edificando com os irmãos. Mas nós falamos de ambiente de paternidade, ambiente de mesa, de relacionamento, ambiente onde nós entregamos a nossa intimidade ao Espírito Santo, em primeiro lugar, e nesse ambiente de mesa, irmão, nós conseguimos conhecer realmente quem nós somos em Deus e que nós precisamos ser transformados, amém? Mesa é para íntimos, amém? Eu sempre falo que quando você convida alguém para vir para a sua mesa, dentro da sua casa, você muito raramente vai convidar um estranho, né? Pode até convidar um estranho de repente para pregar o evangelho para ele, já fiz isso. Mas a mesa é um ambiente de intimidade, um ambiente de relacionamento. Então há um preço dessa aliança, há um preço derramado na cruz do Calvário de Cristo por cada um de nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9, versículo 51. Esse é o nosso texto base para você ler. Quem quiser acompanhar, puder colocar aí, Fran, se tu tiver a King James, beleza, se não tiver, amém também. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 51. Nós acharmos, a gente lê. Irmãos, essa palavra Deus me deu 3 horas da madrugada, quando eu não consegui mais dormir, fui para a sala, atei uma rede lá e comecei a
ser ministrado pelo Espírito Santo, forte, forte, forte. E eu fui andar com o cachorro e perdi o horário. Depois que eu fui andar com o cachorro, voltei para baixo do prédio e lá continuei escrevendo. E eu ainda estou escrevendo essa palavra até agora. Espero que você considere no seu coração. Lucas 9,51 diz assim: e ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Amém? Outras versões diz assim, irmão, diz que a face de Jesus estava voltada firmemente para Jerusalém. Essa versão está dizendo, ia se cumprir os dias do Senhor. O Senhor estava na iminência, muito próximo de ser aquele cordeiro que morreu para ser sacrificado por nós. E a Bíblia diz que a sua face estava voltada, ele tinha uma firme resolução, ou seja, ele tinha uma decisão absoluta de ir em direção a Jerusalém. E eu pergunto para você, o que esperava esse Jesus lá em Jerusalém? O que esperava? Morte. Amém? Esperava todo um sofrimento, esperava toda uma situação que ele ia se tornar o cordeiro que realmente foi sacrificado por nós. Mas ele não desistiu, ele olhou firmemente para isso. Tem alguns cantos que diz aí ainda a harpa, né? Olhando firmemente para Jesus, né? Ele olhava, irmão, ele não tinha desvio no seu foco, no seu trajeto. Ele é o verdadeiro mestre, que olhou firmemente para Jerusalém e foi até o final. Amém? Então ele é digno de ser o quê? De ser imitado. Jesus é digno de ser imitado. Pastor, o que tem a ver isso com o discipulado, com a aliança? Tem tudo a ver. Para você ter um entendimento, irmão, de que é uma verdadeira aliança, qual é o preço do discipulado? O preço de seguir Jesus, que nós falamos de discípulo, nós falamos de seguir o mestre. Todo discípulo aprende do seu mestre, e o nosso mestre é Jesus Cristo. Então, qual é o preço? Qual foi o preço que Jesus pagou por você e por mim, e por todo aquele que crê? Foi o preço de sangue. Ele derramou a sua própria vida, né? O seu corpo foi partido por nós. Nós vamos ter Santa Ceia daqui a pouco, o irmão vai falar um pouco a respeito disso. Então ele teve o quê? Uma firme resolução. Para nós seguirmos esse Jesus como verdadeiros discípulos, nós precisamos ter uma primeira coisa, irmão, que é uma firme resolução. Nós precisamos ter o quê? Decisão. Uma decisão absoluta. Seguir Jesus é uma questão de decisão. Isso, outra versão diz, uma intrépida resolução, uma intrépida decisão. Amém? Vira para o teu irmão do lado e diga assim, meu irmão, você está decidido a seguir Jesus? Verdadeiramente? Vira para ele e fala assim, olha nos olhão dele aí, os olhos bonitos, diga, você está decidido realmente a seguir Jesus até o final? Então, ele te chama para fazer um cálculo. Eu quero chamar para fazer um cálculo nessa noite, irmão. Amém? Eu não tenho pressa de acabar essa palavra, porque uma palavra está mexendo comigo. Primeira coisa, irmãos, é decisão. Como é que está a sua decisão de seguir Jesus? Uma firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Nada poderia pará-lo. Satanás tentou pará-lo no deserto. Os homens tentaram pará-lo também. As opiniões de Pedro, em muitas situações, mas nem no Getsêmani conseguiu parar o Senhor. Ele estava decidido a quê? A ir até o final e cumprir o propósito do Pai. Então chegou a hora, irmão, de nós realmente decidirmos absolutamente ser verdadeiros discípulos de Jesus. Isso requer o quê? Uma firme resolução de segui-lo até o final. Nós não somos crentes que pegamos carona, irmão, na experiência dos outros. Não devemos ser esses crentes. Somos edificados, sim, com as experiências dos irmãos, experiência de pessoas, mas é a nossa experiência, a nossa identidade, a nossa decisão
que vai nos fazer realmente ser verdadeiros discípulos em Jesus. E nós somos verdadeiros discípulos em Jesus. Jesus nos deu, irmão, Jesus deu aos seus discípulos o exemplo de uma vida resoluta, ou seja, uma vida resolvida. Ele estava determinado a cumprir seu propósito ao vir a esta terra. Ele estava determinado. Ele tinha determinação. Para seguir Jesus, nós precisamos de determinação. Pastor, determinação é quando a Bíblia fala com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. Ele está falando de uma lei. Essa lei, que nós explicamos na questão dos casais aqui, é a lei do esforço, irmão. A lei do esforço. Você precisa se esforçar em Deus, em Cristo Jesus, para seguir Jesus. Você precisa se esforçar para vir para um culto, você precisa se esforçar para pregar o evangelho, você precisa se esforçar para viver e andar no Espírito, você precisa se esforçar sim. Fala de um esforço, no Espírito, na alma e no corpo. E fala de todo entendimento. Amém? Então tem que ter determinação, tem que ter brilho nos olhos. Tá? E ele não tolerava ambiguidade em seus seguidores, ou seja, ele não tolerava o quê, irmão? Ele não tolerava duas coisas. Eu vou falar daqui a pouco, irmão, sobre cochear entre dois pensamentos. Vou destrinchar um pouco a respeito disso. Ele não tolera ambiguidade. O que é ambiguidade? Uma hora eu sou, outra hora eu não sou. São dualidade, duas coisas. Ele não tolera isso, irmão. Não tolera isso. Não havia em Jesus nenhum tipo de cogitação no coração dele, no pensamento dele, que pudesse fazer com que ele se desviasse de seguir até Jerusalém. Ele fez uma oração de questionamento. Fez, Pai. Ele diz, Pai, lá no Getsemane, Senhor, meu Pai, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele disse o quê? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por quê? Por causa da humanidade dele. E nós lutamos contra essa humanidade. Porém, sem pecado. Jesus sem pecado. E a nossa humanidade tem que estar crucificada em Deus. Então, nós não podemos ficar cogitando. Uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou crente. Uma hora eu tenho uma conduta no Espírito e outra hora eu não tenho uma conduta no Espírito. Então, irmãos, essa é a hora de quê? É a hora da resolução. De ser o que realmente nós somos em Cristo Jesus. Pastor, eu não vou mais falhar? Pastor, não vou mais pecar? Não, irmão, não estou dizendo isso. Mas você não vai viver mais na prática do pecado e você não vai viver mais na sua própria alma, no seu próprio sentimento, porque você já não possui, você não é mais dono de você mesmo. Eu não sou dono de eu mesmo. Alguém é o meu possuidor, chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o nosso possuidor. Então, não dá para cogitar, não dá para titubear, não dá para ficar entre dois tipos de pensamentos, não dá. Ou vai, ou vai. Ou é, ou não é. Jesus, ele buscava a vontade do Pai e ensinava aos seus discípulos esse caminho. Era esse caminho. Lá em Mateus capítulo 16, o Senhor diz, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, né? Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Irmãos, esse é o evangelho que eu vou pregar, desde quando eu era pequenino até que eu ficar velho, em nome de Jesus. Vou pregar esse mesmo evangelho. Eu só conheço um evangelho, o evangelho da cruz. Eu não conheço outro evangelho, não conheço e nem quero barganhar em cima dele. É esse evangelho que transforma caráter, que transforma a vida, que faz nós vivermos e andar no Espírito. E todos que entrarem aqui vão ouvir esse evangelho. Simples, real e verdadeiro. O evangelho que transforma. Aquele evangelho que mexe dentro do seu coração, diga, eu preciso de transformações e de mudanças duradouras, verdadeiras, em Jesus Cristo. Amém? Então, não cogite mais, não pense mais em sair da presença de Deus. Nunca mais. Ande na presença de Deus, viva na presença de Deus, busque a vontade de Deus.
ande debaixo dos ensinamentos de Jesus, do que ele fala, porque você é um discípulo, você é um seguidor de Jesus, até o final. Hoje nós temos 3 grandes problemas, irmãos. Não está anotado aqui, mas eu quero falar. 3 grandes problemas na vida cristã. Primeiro, a identidade. Muitas pessoas estão perdidas, a gente fala muito a respeito disso, estão perdidas na sua identidade, porque não sabem quem elas são em Deus. E quando você não sabe quem você é em Deus, você tem um problema também, não só de identidade, você tem um problema de posicionamento. Você não consegue se posicionar. Não consegue se posicionar como deve. Além da identidade, propósito. A identidade te leva a ter um propósito. A identidade te leva a ter uma causa. A identidade em Cristo te leva a dizer, eu vou para Jerusalém, porque esse é o caminho. E outras versões diz que Jesus diz assim, vocês vão ser enviados como ovelhas ao matadouro, e vocês vão encontrar lobos lá, vão encontrar lobos. Nós somos também enviados, assim como o mestre foi enviado, somos enviados também como ovelha ao matadouro. E os lobos estão aí. Então, primeira questão, a identidade. Segunda questão é propósito. Terceiro, irmão, é destino. Se eu tenho uma identidade em Deus, e ando em Deus, ando em Cristo Jesus, sei quem sou em Jesus Cristo, o que Ele já fez em mim, toda obra redentora, toda obra transformadora da cruz do Calvário. Hein? É igual aquele canto que a gente cantava antigo, que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas o que adianta ser direito nosso, nossa herança, se a gente não toma posse? Fica teoria, irmão. Fica só teoria. E a gente vai andando em teoria, vai andando em teoria, vai andando em teoria. Identidade, propósito e destino. Qual era o destino de Jesus? A cruz do Calvário. Amém? Nós não somos diferentes do Senhor. Então, irmãos, aqui, esse é o caminho, ele vai ensinar para mim e para você. Jesus, vou começar a contar a história de um profeta chamado Elias. Elias, quando Elias, ele foi desafiado, primeiro por Deus, depois desafiou todos os profetas de Baal, que ele chama lá, né? Todos conhecem a história do profeta Elias aqui, chama para o grande desafio, né? O que acontece? Elias convoca ali, manda colocar água, prepara o altar, manda os caras clamarem ao Deus dele, e ali pode abrir a sua Bíblia lá, fica lá no livro de 1 Reis 18, 21. Ele fala algo muito interessante, irmão. É isso que eu quero discorrer aqui para nós hoje. Jesus é maior que Elias. Enquanto o Fran acha aí. 1 Reis 18, 21. Jesus, muito maior que Elias, o profeta, aquele que chamou o povo a decidir. Elias foi como uma voz profética em tempos de muita idolatria, muita mistura, muita degradação, muita falsa espiritualidade, muito desvio de caráter, muito desvio de imoralidade. Também ele foi um profeta que levou decisão, confrontou desobediência, confrontou rebeliões. Esse era o Elias. E aí, o que diz lá? 18, 21. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou, até quando? Pode colocar até na outra versão depois. Aqui é cocheareis das tuas pernas. Outra versão diz, até quando? Outra versão, revista atualizada. Até quando? Pode colocar na revista atualizada aí. Até quando? Cocheareis entre dois pensamentos. Dentre dois lados. De um lado, oscilar de um lado para o outro. Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se é Baal, é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. A versão que diz ali, anterior, que eu quero falar para vocês, é sobre cochear entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, segue Baal. Seguir não é para discípulo? É ou não é? É. Baal é Deus? Então segue Baal.
Mas se ele não é Deus, então segue Yahvé, segue o Senhor. E aí, ele chamou a galera. Mas a Bíblia está dizendo que eles ficaram como? Calados. Eles não tiveram resposta. Se calaram, ficaram caladinhos. Irmãos, o que é cochear entre dois pensamentos? Cochear vem da palavra coxo. E eu quero falar sobre coxo hoje. Um pouco de coxo. Como eu falei para vocês agora, Elias tinha uma voz profética. Ele confrontava naquele tempo de muita degradação. É diferente hoje? É diferente hoje? Não, irmão. É pior. Há muita idolatria, há muita mistura, há muita degradação, há muita falta de identidade, há muita imoralidade, há muita indecisão, há muita rebelião, há muita desobediência. Há tantas coisas que fazem com que o povo de Deus hoje não viva na presença de Deus. Mas qual é a mensagem? Qual é a mensagem que Deus quer dar para os seus verdadeiros discípulos, irmãos? Qual é a mensagem? Pare de cochear. Pare de cochear. Pare de cochear e decida viver o verdadeiro evangelho de Jesus. Essa é a mensagem de Deus. Pare de cochear. Decida hoje viver o verdadeiro evangelho de Jesus. De que lado você está, meu irmão? De que lado nós estamos? Qual foi a resposta deles? Ficaram o quê? Ficaram o quê? Calados. Não falaram nada. Eles tinham medo de Jezabel, tinham medo de Acabe, tinham medo de dar uma resposta para Deus. Eles ficaram totalmente calados. Então ele diz assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Irmão, a nossa guerra, ela começa na nossa mente. Se a nossa mente, ela for ganha pelo Senhor, a nossa mente é a parte líder da nossa alma. Parte líder da nossa alma. Depois vem a nossa emoção, vem o nosso querer, vem tantas outras coisas. Se a nossa mente, ela for posicionada em Jesus, na cruz de Jesus, até a nossa boca se converte. Até as nossas condutas se convertem, porque a nossa mente, a nossa cabeça controla todo o nosso corpo. Então, nossa mente precisa passar pelo processo de transformação. Então, vocês não podem cochear entre dois pensamentos, tá? Ali diz a Bíblia. Afasta um pouquinho aí para mim. Diz a palavra do Senhor. Obrigado. O vento. Amém. Eles ficaram calados, irmãos. Essa foi a pergunta. Até quando nós podemos cochear entre dois pensamentos? Levítico capítulo 21, irmãos, versículo 17 e 18, e Deuteronômio 15, de 19 a 21, primeiro Levítico 21, de 17 a 18. Eu quero falar sobre a estrutura de um coxo. Como é que um coxo? Qual era o prejuízo que tinha um coxo? Mas eu quero falar primeiro que existe alguém muito maior que Elias. Aleluia! Elias já deu uma palavra ali, mas existe hoje uma palavra muito maior de uma nova aliança para curar todos os que estão coxos dentro dessa igreja. Amém? Para curar o coração das pessoas dentro dessa igreja. Jesus é maior que Elias. Então vamos ler Levítico 21, de 17 até 18. Amém? Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito, pode colocar naquela versão anterior, tá? Defeito, que tenha algum defeito, poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. 18. Não, a outra, fala coxo. É outra. Revista atualizada. Não tem? Então amém. Agora eu sei. Pois nenhum homem pode apresentar oferta de alimento caso tenha algum defeito, ou seja cego, aleijado, outra versão diz coxo, com defeito na face ou corpo deformado. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, anotei. Não pode. Qual era o critério para ser um sacerdote?
ele não poderia ser coxo. Nós estamos falando de coxo aqui. Por quê, irmão? Por que ele não poderia ser coxo? Porque ele ia estar servindo dentro de um ministério sacerdotal. Jesus é muito maior que Elias. Jesus fazia perguntas intrigantes, inteligentes, sábias aos corações dos homens. Eu gosto de pregar, irmão, fazendo perguntas. Por quê? Porque as perguntas te fazem pensar, te fazem ter entendimento. Tais perguntas que Jesus fazia desafiavam os discípulos dele, faziam refletir quanto ao preço de segui-lo. Essa questão de ser coxo, eu tenho falado para alguns irmãos em relação à questão do sacerdote. Ontem eu falei para os irmãos lá, para os homens. Faltou um bocado de homem, viu? Dei alguns conselhos. Eu disse, homens, vocês precisam assumir o sacerdócio de vocês. Vocês precisam assumir o sacerdócio na casa de vocês. Precisam assumir a liderança na casa de vocês, como homens cheios do Espírito Santo, como homens que amem as suas esposas. Se você é solteiro, assuma também, como homem de verdade, o seu posicionamento diante de Deus. Sua mulher é resultado de que você é, meu irmão. Ah, minha mulher é submissa, é isso, aquilo, outro. É submissa? É? Então você não é um homem que ama ela. Você não é um cara que cuida dela, como Cristo amou a igreja. Está coxo. Tem um problema, meu irmão. Eu vou mostrar esse problema aqui. É um problema hoje e amanhã. Cuidado, você tem que abordar isso. Que isso aí é um problema geracional. Arão, se tivesse coxo lá, ninguém da descendência de Arão poderia assumir aquele sacerdócio. Eu sempre falo, irmãos, que todo o impacto de um homem não posicionado diante de Deus, dentro da sua casa, como homem de Deus, como uma pessoa realmente que anda na presença de Deus, é como jogar ácido sobre ele e sobre seus filhos. E depois ele vai querer curar. Por isso que eu falei, irmão. E tem coisas que são irreparáveis, irmãos. Jesus faz um milagre, vai fazer um milagre, irmão. Pode até fazer um milagre. Mas tem coisas que são irreparáveis. Que precisam de restituição. Que precisam de perdão, que precisam de arrependimento. Você gostaria que um filho seu, vamos impressionar vocês um pouco, gostaria que um filho seu que estivesse passando na frente de um fogão, e de repente ele é pequenino ali, Deus o livre, e ele puxar ali, meu irmão, aquele fogão, aquela panela com água quente caísse em cima dele, você gostaria de fazer isso? Gostaria que o fogo se derramasse sobre ele, o mingau se derramasse? Eu não gostaria, não? Toda vez que você discute dentro da sua casa, meu irmão, você está jogando ácido nos seus filhos, ácido na sua esposa. Você está trazendo danos no caráter dessas pessoas. Então, homens, nós precisamos deixar de ser coxo. Nós precisamos do quê? De ser sacerdote. Uma pessoa que era coxo não poderia ser sacerdote. Não poderia. E o impacto era sobre ele, sobre todas as gerações dele. O cara tinha que ter sorte, meu irmão. Se ele fosse da família de Arão, ele ainda tinha que ter sorte de ser abençoado, de não ter nenhum tipo de defeito. Agora eu vou falar para as mulheres. Amém? Posso ouvir um amém aí? Primeiro nós temos falado para homens desta casa. Saiba assumir e restaurar o seu sacerdócio e o seu posicionamento dentro da sua casa. Você não precisa ser ignorante, não precisa ser estúpido não, irmão. Você tem que ser um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Eu sempre tenho falado aqui nessa casa. Nós, pastores, não vamos fazer o papel... Está gravando? É para gravar mesmo. Não vamos fazer o papel do Espírito Santo, meu irmão. Não. E nem papel de Deus. Tome a sua cruz. Siga. Siga, irmão. Encare Jesus de verdade.
Porque na hora de morrer, tem que morrer. Na hora de morrer, tem que morrer. O velho homem tem que morrer. A velha mulher tem que morrer. Só assim Jesus será glorificado na nossa vida, meu irmão. Pensa que a gente não tem ira? Nós temos momento de ira, irmão. Nós temos momento de ser impaciente. Temos, mas não podemos deixar mais a velha natureza governar a nossa vida, irmão. Porque existe algo superior, existe um reino superior, existe uma vida superior. Aleluia. Mulheres, temos falado para as mulheres, esposas dessa casa, saibam ser mulheres virtuosas. Saibam ser mulheres submissas, obedientes, mulheres que dão honra para o seu marido. Mulheres que fazem os seus esposos serem maduros. Sabe fazer isso, irmão? Sabe fazer isso, irmã? Não encha a paciência do teu marido, irmão. Não enche a paciência dele. Eu aprendi com um ministro de Deus, ele dizia assim, rapaz, o homem não tem estrutura também, a mulher também não tem estrutura emocional, mas o homem, ele não tem certas estruturas. E você vai enchendo, aí o cara estoura, meu irmão. Pá! Depois quer o quê? Um marido paciente, amoroso. Desculpa, meu irmão. Se cale quando você tem que se calar. Faça do silêncio a sua resposta. Faça como a Bíblia diz no livro de Pedro. Aquelas mulheres, mesmo sem palavras, elas faziam converter os seus maridos ímpios. Agora imagine você tendo um marido que não é ímpio. Sim, imagine você, irmão. Você pode fazer com que o seu marido seja um homem de Deus. Precisa de honra. Precisa de respeito. Precisa da honra. Honra para o homem. Está fora de moda? Está no mundo, mas aqui não. Aqui é a palavra de Deus, irmão. É o que a Bíblia diz. Por isso que a nossa sociedade hoje está desvirtuada, irmão. Por isso que os filhos hoje, muitos filhos estão nas drogas, estão desobedientes. Por quê? Porque falta esse parâmetro, esse equilíbrio entre nós. Amor, honra, submissão. Amor e submissão. Amém? Ainda dá tempo, irmão. Dá tempo. Amém? Cônjuges, vocês querem mudar seus cônjuges? Mude você mesmo, irmão. Pela palavra de Deus em submissão e obediência e amor. Pare de querer mudar a vida dos outros. Pare de querer mudar. Eu gravei um dia desse, irmão, um áudio, vários áudios. Esses áudios eram mudanças duradouras. Gravei vários áudios. Eliminei agora para poder gravar isso aí. Nós queremos mudanças duradouras ou mudanças Halleys? Cometa Halley. Que passageiro, que voa. Se você quer mudanças duradouras, irmão, então, viva a palavra de Deus. Pare de querer mudar o seu marido. Você não muda ninguém, você não muda nem você mesmo. Você tem atitude. Pare de querer mudar o seu marido. Irmã, pare de querer mudar o seu marido. Irmão, pare de querer mudar a sua mulher. Seja companheiro de oração dela. Seja companheiro de leitura da palavra. Aprenda a chorar com ela, meu irmão. Seja um homem de Deus fora desse púlpito aqui. Falo para mim também. Seja um homem de Deus fora dessa igreja, dessas estruturas. Seja homem em Jesus e seja uma mulher de Deus em Jesus. Amém? O que é um discípulo coxo? Vou explicar para você o que é um discípulo coxo hoje, irmão. Perdoem os visitantes, tá, irmãos? É assim que a gente trabalha aqui. Aleluia. Os visitantes no Velho Testamento, irmão. No Velho Testamento. Os coxos, visitantes, ó. Os coxos no Velho Testamento. Não podia ser sacerdote se o cara fosse coxo. Primeira coisa, a porta estava fechada. O que é um coxo? Pessoa que tem problema nos pés, irmãos, nas pernas, nas estruturas de perna. Ele não consegue ficar. Jesus é especialista em curar coxo, irmão. Só quero te avisar isso.
Glória a Deus. Ele dá vida onde não tem vida. Dá esperança onde não há esperança. No Velho Testamento, não podia nem ser sacerdote e não podia nem ofertar. Abre lá em Deuteronômio, por favor, meu irmão. Rapidinho, querido. Deuteronômio, capítulo 15, 19 a 21. Abre lá. Todo primogênito, macho, que nascer de todos os teus rebanhos, tu o consagrarás ao Senhor teu Deus. Não trabalharás com as suas primeiras crias de tuas vacas, nem tosquearás o primogênito nas tuas ovelhas. Próximo versículo. Tu o comerás em cada ano, diante do Senhor teu Deus e a tua casa no lugar que o Senhor tiver escolhido. Continue, irmão. Outro versículo. Se o animal primogênito apresentar algum defeito, ou for manco, ou coxo, né? Ou cego, ou ainda tiver qualquer outro tipo de defeito grave, tu não poderás sacrificá-lo a Yahvé, ao teu Deus. Ou seja, também não podia nem ser e nem oferecer algo coxo. Irmão, sabe por que Jesus pegou o azarrogue? Sabe o que é azarrogue? Aqueles, vamos dizer, aquele chicote que ele chegou no templo ali para desarrumar aquele negócio. Sabe por quê, irmão? Isso aqui era um problema que acontecia lá dentro. As pessoas pegavam os animais cego, coxo, aleijado, e não queriam trazer das suas próprias crias, separado para o Senhor, porque esse animal tinha que ser separado para o Senhor durante um ano, sendo guardado ali. Eles não queriam, já estava tudo pronto ali. Nós somos muitas vezes assim, está tudo pronto ali. Só que na hora o quê? Irmão, na hora, tem um examinador. Essa ceia aqui, ó, tem uma palavra nela que diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Quem que examina você hoje, irmão? Você vai entrar com o animal ali num templo ali, está bem ali, o bicho está bé para cá, bé para lá, berrando assim. Tem alguém que... Quem é que examinava? Eram os sacerdotes. Os sacerdotes examinavam. Eu quero falar para você que existe um examinador. Não é o pastor, não, que fica bem ali, não. Não somos nós que vamos examinar a vida de vocês. Nós levamos luz pela palavra. Sabe quem examina você? O Espírito Santo. Ele que examina a gente. E a Bíblia diz que se encontrar as trevas que há em nós, a luz que está em nós, se tornarem trevas, a gente está ferrado, irmão. Desculpa. Acabou para a gente. Na tua luz, vemos a luz, Senhor. Então, esse cara não podia também dar uma oferta. Então, tinha dois problemas principais. Ele não podia nem ser sacerdote e também nem trazer uma oferta ali. Ele era barrado na examinação. Irmãos, o irmão Solimar vai falar sobre ceia. Mas hoje eu estava tentando atrelar essa palavra. Nós precisamos nos examinar. Para arrependimento. Para verdadeiros arrependimentos. Examinar. Então esse coxo, essa oferta não podia ser defeituosa também. Porque o Senhor não ia aceitar como sacrifício. Quais eram os problemas, irmãos? Vamos falar de mais uns problemas aqui. A oferta também não podia ser defeituosa. O coxo não se posiciona em retidão e em justiça. Um dia desse, o irmão Jonathan estava orando aqui numa sexta-feira, e nós chegamos, a pastora falou: meu Deus, Deus levantou ele, uma palavra profética aqui, o nível de justiça está sendo elevado. Irmão, quando uma casa, uma igreja, o nível de justiça está sendo elevado, vai aparecer tudo que é coxo. Parece o coxo. Essa casa anda na verdade, irmão. Nós não estamos falando que a gente não tem defeito. Tem defeito. Mas nós temos um Deus que cura, que restaura, que faz milagres. A gente se joga na presença dele, se arrepende. Beleza, amém? Quando há um nível de justiça, há um nível de retidão. Qual é o problema do coxo? O coxo não consegue ficar reto, irmão.
Quando ele não está jogado lá, ele não consegue ficar reto, ele não tem uma vida reta. Ele não tem uma vida reta. Tem irmãos da igreja, irmãos, que nós já até batizamos, né? Não estão aqui, graças a Deus. Se ouvir, amém. Vou para a festa, tem força para uma festa. Não tem força para vir para um culto, mas para uma festa tem. Né? Não, são pessoas que não decidiram verdadeiramente em Jesus. Um coxo, ele tem problema de posicionamento em retidão e justiça. Um coxo também não tem força para caminhar firmemente. O coxo precisa ser levado, irmão, com as tralhas dele todinho. E geralmente ele tem muita tralha. Não sei se os irmãos sabem o que é tralha aqui. Ora ele faz e ora ele não faz. Ora ele pratica e ora ele não pratica. Ora ele é constante, ora ele não é constante. Mulher, foi por isso que eu estava hoje agoniada, viu, minha pastora? Estava agoniado hoje, é porque Deus está falando comigo essa palavra. Deus está me separando essa palavra, irmão. Aqui, ó, a fé dele uma hora é quente, outra hora a fé dele está congelada, está um iceberg. Por quê? Porque ele não tem o quê? Posicionamento. Deus trabalha com homens e mulheres posicionados. Eu gosto de ensinar algumas coisas, tem uma frase, não sei se me lembro que é de Arquimedes, um cara aí que diz assim mesmo: se você me der um ponto de apoio, uma alavanca, eu vou mover o mundo. Não sei se é dele, não sei se é, não me lembro. Acho que é para Arquimedes que falou isso? Não sei. Ele dizia: se você me der um ponto de apoio e uma alavanca, eu vou mover o mundo. Jesus precisou de 12 homens, irmão, de verdade, de coragem. Todo avivamento de coragem de verdade é porque Deus levanta homens e mulheres, jovens, crianças, gente louca por Jesus. Louca por Jesus. Então, posicionamento. Arquimedes falou isso. Amém. O coxo, irmão, além de ter essa inconstância, não ter força para caminhar, não ter força na jornada de Deus, ele tem um problema. A fé dele é fraca. Ele precisa ser carregado por alguém. Alguém precisa resolver o problema dele, irmão. Porque ele está doente. O coxo é fácil de cair ou de escorregar. Tem um problema sério de escorregar, porque ele não tem equilíbrio. Equilíbrio é o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Domínio próprio. É isso, irmão. Domínio próprio. Você quer se irar, você quer ficar chateado? Meu irmão, vai lutar contra os demônios. Vai entrar na guerra. Vai fazer o teu joelho ser como um joelho de couro grosso, meu irmão. Mas lute nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra o diabo. Você, não sei se Deus já mostrou para ti um dia, irmão. Você já te deu a infelicidade, talvez, de abrir os seus olhos, de você ver demônios. Nunca viu, não? Eu já vi, irmão. Demônios. É guerra. Você está numa guerra. Eu estou numa guerra. Abre o olho, meu irmão. Nós estamos numa guerra. Abre o olho. Nós estamos numa guerra. Você vai baixar sua fronte, vai baixar suas armas. O coxo, ele gosta de ser escora na fé. O coxo se escora na experiência dos outros. Ele é um tipo de crente carente, doente. Ele gosta de muleta. Esse é o tipo de coxo. Ele não larga a sua muleta para nada, porque ele se apoia no que os outros ganharam diante de Deus. Aqui eu falo para os comedores da internet. Irmão, eu ouço homens de Deus. E eu sou seletivo. Eu não ouço qualquer homem. Eu parei de ouvir muitos caras aí, irmão. Para eu ir para o meu secreto, para pedir para Deus falar isso aqui para mim, ó. Isso aqui. Para Deus começar a falar mais comigo aqui. Não se apoie nas experiências dos outros. Largue a muleta.
Largue a muleta. Largue a muleta do medo. Largue a muleta da desculpa. Largue a muleta das feridas. Largue a muleta da falsa fé. Largue a muleta da religiosidade. Largue a muleta do pecado. Larga. Solta, meu irmão. Solta. Meu irmão, vou falar uma coisa para essa congregação aqui. Se eu tiver que começar tudo de novo, irmão, com 2 homens, uma criança dançando, como era aqui no início, como a Nanda, o Tony aqui, onde nós realmente rasgava o nosso coração, os sobreviventes, eu vou começar novamente, irmão, porque eu sei que Deus quer fazer através da nossa vida. Você pensa que eu queria abrir um ministério para mim, irmão? Nunca quis. Eu nunca quis abrir um ministério. Nunca quis. Lutei contra Deus. Lutei. Mas Jesus me venceu. Jesus me venceu. E todos os dias eu peço, Deus, me encha de graça. Me encha de amor. Me encha, Senhor. Eu quero ser um cara que chora ainda assim. Quero. Eu quero ser o Samuel, quero ser simplesmente o Samuel, que ainda chora na presença de Deus, irmão. Sabe? Que ainda sente as dores das ovelhas. As dores das ovelhas. Você está preso aonde, irmão? No seu medo? Na sua desculpa? Nas suas feridas? Onde você está preso? Coxo tem grande chance de virar mendigo espiritual. Todo coxo, irmão. A maioria dos coxos que Jesus curava, eles estavam no estado de mendigância. Estavam ali. E usavam até capas diferentes. Coxo cambaleia como um ébrio. Se você vê uma pessoa coxa e não conseguir andar, ele vai cambalear. De um lado para o outro. Para lá e para cá e para lá, e lá, lá. Você pensa que o cara está bêbado ali, mas não está bêbado não. Ele tem problema nas pernas dele, nos pés dele. Sabe por quê? Porque, irmão, ele está cheio do vinho do mundo. Coxo tem grande chance de virar mendigo. Coxo é cambaleante, como um ébrio. Ele tutibia entre os 2 pensamentos, de um lado para o outro, por ventos de doutrina. Coxo tem problema de mobilidade e de velocidade. Rapaz, coxo não consegue correr. Não consegue correr, meu irmão. A gente fala, irmão, vamos fazer isso aqui na igreja. O cara fica ali. Desculpa, tá? Não consegue. Anda pior que uma tartaruga e anda pior, às vezes, que uma preguiça. Por quê? Não tem explosão. Não tem explosão. Por quê, irmão? Por que não tem explosão? Por que não tem garra? Porque está doente das suas estruturas espirituais. Não tem velocidade. O Senhor falou uma vez, quando ele chegou em Jerusalém, ele fez uma oração desesperada. Estou lembrando aqui, ele disse assim, sabe o que ele disse? Jerusalém, Jerusalém, eu quis, muitas vezes, como uma galinha, colocar vocês debaixo das minhas asas, cuidar de vocês, amar vocês, e vocês não quiseram. Irmão, hoje o Espírito Santo está aí, chocando a obra dele na nossa vida. Está dizendo assim, vai meu filho, fica debaixo das minhas asas. Agora não é só uma galinha, é uma grande águia. Está ali, chocando, vai, fique debaixo das minhas asas, do meu cuidado. Você vai ser uma pessoa grande em Deus, vai, está ali. E a gente quer sair debaixo das asas do Senhor. O coxo, ele não se movimenta para nada. Ele acaba considerando inválido, sendo considerado inválido na obra de Deus. Tem gente, irmão, que está inválido. Tem força, às vezes tem dinheiro, às vezes tem inteligência, mas um cara inválido, uma pessoa inválida. Misericórdia. Inválido, irmão, não podemos ser inválido. O Senhor já nos deu graça. Coxo tem que colocar uma restrição na limitação dele, a sua alma, na sua carnalidade.
Se fosse possível ser um sacerdote, ele teria dificuldade de servir. Sabe por quê, irmão? Fran, pega aquele primeiro versículo que eu declaro agora. Ó, presta atenção, por isso que é ceia hoje. Lá em Levítico 21, 17 a 18, Fran. Pegue lá, por favor. Sabe qual é a principal dificuldade do coxo? Levítico 21, 17 a 18. Mesa. Ele não consegue servir as mesas. Aqui, ó. 18. Volta, irmão, rapidinho, só um pouquinho mais. Aqui a minha versão diz: se aproximará para apresentar ofertas de pão ao seu Deus. Outra versão diz: se aproximará para apresentar pães na mesa. Sabe a mesa da proposição? Que tinha que ser colocado pão ali, 12 de um lado e 12 do outro. Precisava ser movimentado ali, renovado. O coxo não consegue alimentar ninguém. Ele tinha que separar o pão. Ele tinha problema com mesa, irmão. Geralmente uma pessoa coxa tem problema com mesa. Ele não consegue sentar numa mesa, eu digo a mesa dos íntimos, e olhar na cara um do outro e dizer: meu irmão, é isso mesmo, vamos lá. Estou falando de discipulado de aliança, amém? Então, quantos estão entendendo? A mesa, irmão, a mesa nos torna íntimos. A mesa nos torna íntimos. Essa mesa da Santa Ceia é a mesa da comunhão, a mesa do relacionamento, a mesa dos pães asmos, da proposição, onde os pães eram posicionados e virados, 6 de um lado, 6 do outro, e representavam-se testemunho de cada tribo de Israel, cada uma delas, 12 tribos de Israel. Essa movimentação de suprimento e ressuprimento tinha que ter. Um coxo não consegue fazer isso, irmão. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue chegar lá e fazer, ele não consegue nem chegar na mesa, porque ele está coxo. Pastor, tanto coxo? Pães asmos, pães sem fermento, sabe? O pão vai virar mofo, porque o coxo não consegue ter novidade de vida. Não consegue, só é velharia. Abre a boca, é reclamação. Abre a boca, é murmuração. Abre a boca, é não sei o quê. Por quê? Porque os pães ficam mofo na hora do coxo. Esse negócio de ser mofo nos pães é muito sério, Solimar. Por quê? Porque na época lá de Josué, quando os gibeonitas se foram enganar o Josué, enganaram o Josué lá, eles apresentaram um pão mofo. E disseram: olha, esse pão aqui já estão comendo há muito tempo, o pão está mofo. Irmão, não deixa o pão do Senhor ser mofo, cheio de bactéria, cheio de inimigos. O pão tem que ser renovado. Aleluia! Tem que ser renovado. Coxo não aguenta a intensidade desse serviço diário. Você dá uma missão para o cabra, dá uma missão para o irmão, dá algo para ele não consegue ter intensidade. Por quê? Porque ele tem problema de mobilidade. Coxo não aguenta o processo da renovação, porque pão tem que ser renovado. Todo dia tem que ser renovado. Ele não aguenta comida nova todo dia. Ele quer ficar nas coisas velhas. Ser coxo traz um impedimento e uma consequência geracional. Na descendência de Arão havia um problema geracional. Irmão, você não está só. Irmã, você não está só. Todo o seu posicionamento impacta na geração, impactará na decisão de Deus. Coxo traz um impedimento e uma consequência geracional. Eu falei, coxo, antes de tudo, não aguenta o processo da examinação minuciosa do Espírito Santo e da unção que está sobre a vida do sacerdote. Ele não aguenta, irmão. Por quê? Porque a luz vem. Irmão, eu já fui um cabal muito religioso, com 12, 13 anos de idade. Cheio de pecado, de mazela, dava nó em pingo d'água. 13 anos. Tinha um problema de promiscuidade terrível. Ia me perder num ambiente de prostituição. E estava indo, meu irmão. Tudo oculto, irmão. Tudo oculto. Mas um dia,
um dia eu disse para o Senhor: Senhor, eu sou coxo. Me pega aí, Senhor. Me vira de um lado do outro. Faz alguma coisa na minha vida. Foi 3 dias de quebrantamento. Eu fui batizado com o Espírito Santo ali, irmão. 3 dias de quebrantamento, chorando. Dentro de um mato. Quebrantado. Eu disse: Senhor, ou tu muda a minha vida, ou eu estou acabado, eu vou me jogar mesmo aí, eu vou me perder. O senhor Limar conhece meus pais, minha família, toda piedosa, todo diante de Deus. Fui ensinado na mesa, irmão, na mesa. Meu pai todo dia pega a Bíblia, e até hoje, ele coloca hoje os filhos ao redor da mesa, os que vão para lá, tomar um café, todos os dias. Eu sei o que é mesa, irmão, eu fui curado na mesa. Eu fui curado na mesa. A minha nudez foi exposta na mesa do amor. Mas tem uma esperança para você e para mim. Quando Davi descobriu que mesmo Jonatas, mesmo Saul, morto, tinha um descendente lá, o nome dele era Mefibosete, 2 Samuel 9,13, vou só citar. Ele descobriu que tinha um cara que era coxo. Ele resolveu ir atrás desse cara. Irmão, Davi é um tipo de Jesus, é um tipo do rei chamado Jesus. Ele vai atrás dos coxos. E o que foi que ele fez? Ele resolveu colocar esse cara que era coxo, doente, na sua mesa. E a Bíblia diz, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 13, que todos os dias ele comia da mesa do rei. Irmão, muito maior que Davi, que colocou Mefibosete para comer da mesa, para comer do Senhor, para comer do que era melhor. Chegou um rei dos reis e senhor dos senhores. E quando ele chegou, a Bíblia diz, lá no livro de Lucas, e outros livros também de Mateus, que ele curava a todos os cegos, aleijados, coxos e ressuscitava os mortos. E também o evangelho era pregado aos pobres. Mateus 11. Irmão, Jesus não só nos coloca na sua mesa, irmão, mas também ele cura, ele nos cura. Ele torna você, irmão, uma pessoa curada, restaurada. Eis aqui, irmão, quem é maior que Davi. Eis aqui, eu vou encerrar por aqui. Eis aqui quem é maior que Davi. Todos, curava a todos. Eu creio, irmãos, em um ambiente de cura. Eu tenho falado para algumas pessoas aqui, se você andar debaixo da palavra de Deus, irmão, os meus conselhos, irmão, são muito pobres. Meu conselho, você pode pegar ele, se ele não estiver na palavra, você vai jogar é fora. Não tenho medo da minha teologia, não, meu irmão. Como diz o Basa, ele fala uma coisa interessante. Minha teologia, eu escrevo ela de lápis. Eu apago ela. Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, não. Se você andar na palavra, se nós andarmos na palavra, vou falar para você, que eu já falei para alguns casais aqui. O que Deus ia fazer em 10 anos na sua vida, meu irmão, Ele vai fazer em poucos dias. Você vai determinar a velocidade da transformação que Deus tem que fazer na sua vida. Isso que eu quero falar para vocês. Existe uma mesa, queridos. Existe uma mesa. E nessa mesa, os coxos já estão curados. Os coxos já estão limpos e curados. Aleluia. A palavra diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que sara. E por que há entre vós muitos que dormem? Muitos doentes entre vós. Por quê, irmão? E por quê? Porque não querem ser examinados pelo Espírito Santo. Tem que ter coragem. Valdete, tem que ter coragem. E muita coragem para ser examinado por esse Espírito Santo. Porque é muita luz. Quanto mais você é examinado, meu irmão, quanto mais você é examinado, mais bagunça e às vezes impureza, irmão, aparece em nós. Mas o que a gente vai fazer com isso? Essa é a pergunta. Tem uma mesa. Tem uma mesa. Aleluia. Queridos,
Eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer aqui, mas eu sei que ele já está fazendo, amém? E eu estava no Paraguai e o Senhor comunicou algo muito grande para mim sobre família, sobre posicionamentos. E quando foi essa semana, particularmente aquilo que Deus falou comigo, ele falou com a Ivaldete. A Ivaldete ficou muito impressionada, como o Senhor pontuou para ela, e a gente teve um tempo de comunhão. O Senhor quer restaurar a sua casa, você crê nisso? O Senhor quer restaurar a sua família. Sabe? Quando Jesus veio à Terra, ele não veio com o interesse de criar uma igreja. Amém? Ele veio revelar o Pai. Amém? Ele não estava interessado em criar um monte de assembleia batista quadrangular, universal, nada. Ele veio revelar o Pai. Então, a gente tem um Pai, a gente tem direito de estar comendo nessa mesa. Então, o que o Senhor está falando hoje, que ele tem banquete, mas às vezes a gente se sustenta com as migalhas, por causa do coxo. E hoje eu não sabia o que o Senhor estava trazendo ministrando sobre Samuel. Ele realmente ficou muito inquieto desde a madrugada. Mas o Senhor comunicou algo na minha vida e eu quero entregar para vocês, porque eu sei que faz parte dessa palavra. Enquanto os irmãos preparam a mesa aqui para ceiar, eu sei que o Senhor quer ministrar cura sobre a sua família, sobre a sua casa. O Senhor falou, querido, em Josué, quando eles foram invadir ali aquela terra, quando eles entraram em Jericó, tinha uma família totalmente disfuncional, improvável ali, que merecia morte, uma prostituta chamada Raabe. Aquela que não merecia salvação, não merecia cura, era um improvável, não merecia salvação. Todo mundo conhece a história da Raabe. E quando aqueles 2 espias enviados por Josué entraram naquela casa, ela disse, gente, eu sei que Deus está fazendo, eu sei como abrir o mar, nós já ouvimos aqui como o Senhor tem entregue essa cidade para vocês. Eu só quero pedir uma coisa, que na hora que vocês entrarem, vocês salvem a minha vida, salvem a minha família, salvem meu pai, minha mãe, meus irmãos. Ela foi pontuando todo mundo da casa dela. São meu pai, minha mãe, meus irmãos. Ele disse, olha, fechado. Agora, se eles estiverem na rua, longe da tua casa, nosso pacto está desfeito. Cadê teus filhos? Onde é que estão teus filhos? Cadê tua esposa? Cadê teu marido? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Ele falou. Ela disse, no dia da guerra, no dia que o Senhor vir destruir aqui, se eles estiverem todos na tua casa, eles vão ser salvos. Ela botou eles lá pelo muro, pelo um cordão vermelho. Ele disse, tem mais um detalhe, amarra esse cordão vermelho aí. Amarra, esse é o sinal. Ela, perfeito. Irmãos, teve a guerra, aconteceu aquela guerra ali, destruiu, beleza, caiu os muros, muito lindos, muros de Jericó, o povo entrou, se apossou. Quando destruiu todo mundo, a casa dela foi salva, não foi? Estava todo mundo ali, beleza, legal, cumprindo a palavra. Mas uma família que estava dentro daquela congregação, que achava que os nomes já estavam escritos no livro da vida, achava que estava salvo, sou crente, eu me visto como crente, eu falo como crente, eu entrego meu dízimo como crente. Um pai coxo, que não ouviu a mensagem lá de Josué, não toque ouro, prata, é de Deus, é consagrado, não toque. Foram para uma outra guerra, perderam em Ai. Mas Deus, como é que é isso? O Senhor abre o mar vermelho, o Senhor bota a gente para cá e agora o Senhor nos dá essa derrota, a gente está vivendo em derrota. O Senhor disse, tem pecado na tua casa. Tua casa está em pecado. Por isso que vocês estão vivendo em derrota. Aí ele disse, quem? Bora, vou chamar a tribo. Cada família se levante, que o Espírito, o examinador vai entrar agora em ação. Junta aí tua família, vou chamar agora. O examinador vai examinar a tua casa. Chegou na família de Acã. Ele disse, pequei.
Estou lascado na linguagem de hoje. Estou ferrado. Pequei. O que foi que tu fez, Acã? Fala tudo, fala. Vai lá na Bíblia, Josué, me conta tudo o que tu fez. Irmão, quantas vezes a gente tem chamado famílias para a mesa? Como é que está o casamento de vocês? Está tudo bem. Daqui a pouco entra um adultério. Como é que vocês estão? Não, está tudo bem. Irmão, sabe o que é a cantinha? Uma capa. Ai, Josué, pastor, eu encontrei lá uma capa babilônica. E eu cobicei aquela capa. Também eu vi uns quilos de prata, cobicei aquela prata. E também tinha uma barra de ouro, se não me engano, de 600 gramas, e eu cobicei. Ele disse, o que você fez? O que você fez? Agora é juízo para você, cara, juízo para sua casa. E hoje eu estava ouvindo essa palavra, sabe, mexendo com o meu coração. E o Senhor me disse, Regina, vai lá procurar o que significa Raabe. Alguém sabe, irmão, o que significa Raabe? Aquela que tem fé. É aquela que tem fé, Poliana. É aquela que não está olhando para o chão. Casei errado. Meu marido não é um príncipe, ele é um sapo. Minha esposa não é a que eu sonhei. Mas não é, irmão. Casamos certo, amém? E aí, o Senhor falou, sabe o que significa Raabe? Aquela que tem fé. E o que significa Acã? Quem sabe? Perturbado. Tem alguém perturbado nessa noite? Perturbado. Eu tenho falado aqui para as irmãs, uma mulher sem paz não pode tocar numa outra. Somos da paz, amém? Se eu carrego a paz, eu tenho autoridade de tocar, botar as mãos e transmitir paz. O Senhor falou isso. Entra na casa, se um filho da paz estiver ali, a paz vai entrar. Mas se não tiver, volta para você, amém? Nós temos o Deus da paz, irmão, é Deus, sabe? Então, o que eu queria comunicar foi essa palavra que o Senhor me entregou. Samuel passou o dia no quarto ali, buscando o Senhor, e eu estava lá na minha também. Muitas vezes chorando, recebendo essa palavra. Então, o Senhor falou assim, olha, tem família dentro da igreja. Que se não se posicionar, é família de Acã. Já era. E como bem falou o pastor, o dano não é para você. Acã pecou, vai lá, morre, miserável. Foi para a mulher dele, foi para os filhos dele, irmão, foi para os animais dele. Tudo foi apedrejado e depois foi queimado. E a Bíblia diz que a ira de Deus saiu daquele lugar. Hoje eu estava conversando com uma irmã, ela estava falando, pastora, eu tenho orado por as irmãs, tenho sentido isso numa vida de uma irmã. Irmã, vai lá, fala para ela, irmã, eu tenho orado por você, Senhor, colocou esse sentimento. Ah, mas eu tenho medo dela não aceitar. Minha irmã, se é de Deus, fala. Amém? E o Espírito Santo vai confirmar, como nós ouvimos hoje no Ruiós, nos dons. Nós estamos numa casa de paternidade, e o Senhor tem comunicado muitas coisas para nós, irmãos. E eu falei para ela, graças a Deus que o Senhor está expondo. Porque, irmão, o fogo ardente é para tirar toda essa impureza, amém? Para que haja purificação. Purificação. Então, quando o leproso, irmão, estava naquele lugar, não adianta ele dizer, eu sou leproso. Ele tinha que bater no peito e dizer, eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo, olha para mim, eu sou imundo, eu sou imundo. Aí tinha cura para ele. Aí depois, o que tinha que acontecer? Te apresenta lá para o sacerdote. Sacerdote, olha para mim, veja aí a minha impureza, minha lepra. Veja agora se eu estou curado. E esse sumo sacerdote é Jesus, amém, querido? Amém, irmãos. Josiane e Valdete, podem vir aqui? Podem. Amém. Pegar os elementos e trazer. Amém? A gente vai fazer meio algo diferente, que eu quero ler aqui a palavra,
mas eu quero ler já com vocês com os elementos nas mãos, o pão e o vinho, amém? Pode ficar um do lado, outro do outro aqui. Amém. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor. Diante da Tua mesa, Senhor. Diante do pão, diante do cálice, Senhor. Dos elementos que representam, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor. Teu corpo partido lá na cruz e Teu sangue derramado, Senhor, a nosso favor, Senhor. Nós apresentamos a Ti, Senhor, esses elementos, Senhor, como mais do que símbolos, Senhor, mas realidades espirituais, Senhor, que Tu revelou a nós, Senhor. E, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, nesse momento, Senhor, para relembrar, Senhor, a Tua morte, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Podem servir, tá, os elementos. Pode botar uma música. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, podem ficar de pé. A ceia do Senhor é uma celebração. Então, se a celebração é um momento de alegria, mas também é momento de quebrantamento, de rendição, de entrega, de refazer aliança. É momento de aplicar novamente o sangue do Senhor, de pedir perdão dos pecados, de ser restaurado. Irmãos, o sangue do Senhor não será mais eficaz amanhã do que já é hoje. Então o momento de pedir perdão, de ser lavado e purificado pelo sangue do Senhor é agora. Ele é tão eficaz agora quanto será depois. Eu lembro, o irmão, o pastor Samuel falou sobre aqui, examine-se, pois o homem é Senhor. Eu
Eu lembrei do versículo, eu nem lembro exatamente onde está, mas ele diz assim, que Moabe ficou repousados sobre a fezes do seu vinho e não foi mudado de vasilha em vasilha. Olha só, Moabe era uma nação, né? Então Deus estava falando sobre aquela nação, sobre aquele povo, e ele diz que ele comparou essa nação ao processo em que o vinho era feito, né? Como era que era feito? Era pisado as uvas, né? Ali geralmente com os pés no lagar, as uvas, né? Era machucada até sair aquele suco, e eram colocado esse suco nas vasilhas. E o que acontecia? Aquele suco ficaria descansando naquela vasilha até aquela sujeira ir profunda ali, decantar. Então, cuidadosamente, né, a pessoa que produzia ali pegava aquela vasilha e derramava numa segunda vasilha com cuidado para aquela sujeira ficar na vasilha anterior. E aí o que acontecia? Nessa segunda vasilha ele ia descansar novamente. E aí ele ia fazer o mesmo processo ali, aquela sujeira ia decantar ali no fundo da vasilha e já ia passar para a terceira vasilha. Ia fazendo esse processo. Só que acontece, na primeira vasilha, a sujeira é aquele grosso, né? Era folhas, era talhos, talos, era coisas muito grossas. Depois iam cada vez mais, cada vez que ia passar para a vasilha, ia sendo sujeira mais fina, mais fina, mais fina, até que chegasse um ponto em que realmente o vinho estaria perfeitamente limpo e pronto. Amém? E ele diz que Moabe, ele não foi mudado de vasilha para vasilha. E isso fala pra gente, né? Quando nós nos convertemos no Senhor, geralmente é como essa primeira vasilha. O Senhor já tira aquela grosseira, né? Aqueles pecados grosseiros, mas o Senhor quer continuar o processo. O Senhor quer continuar nos passando de vasilha em vasilhas. Mas às vezes a gente faz como Moabe. Não se deixa ser mudado de vasilha para vasilha. E permanece o quê? Nas fezes do vinho. Essa borra, que às vezes até cheirava mal, era chamada das fezes. Ficava repousado sobre as fezes. Então assim, aquele vinho repousado sobre as fezes até parece limpo, né? Se olha ele assim, a parte de cima vai estar limpo. Mas se der uma chacoalhada, vai sujar tudo. Amém? Olha só, então o Senhor nos chama para que nós possamos ter esse coração de se deixar pelo Espírito Santo, pelas situações, ser mudado de vasilha para vasilha. O Senhor disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de corações, né? Antes ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha só essa imagem. O jugo era aquele pedaço de madeira que ia do pescoço de um boi até o pescoço de outro boi, e ali naquela madeira era enganchado o arado para ir cavando a terra para se fazer o plantio. E o Senhor diz o quê? Venha a mim e tome sobre vós o meu jugo. O que ele está comparando? Ele está dizendo que aquele boi, ele é um boi, e você é o outro boi que vai estar junto com ele puxando o arado. Vocês vão estar ligados pelo esse jugo. No pescoço do Senhor vai estar, esse jugo que está no pescoço do Senhor vai estar no teu pescoço. E geralmente o que se fazia? Se colocava um boi já mais maduro, adestrado, que sabia como era o trabalho, e colocava um boi novo do outro lado, para aprender com aquele antigo. E aquele boi ia ensinando o outro. Mas o que acontece, irmão? Acontece que o boi novo, ele empancava, ele andava rápido demais, e isso ia ferindo o pescoço dele, né? Porque o jugo ali, quando ele empancava, o outro estava andando, feria o pescoço. Quando ele andava demais, feria o pescoço. Então, quando nós somos, irmãos, de dura cerviz, nós vamos ter o nosso pescoço ferido, sim. Mas, irmãos, a pior parte não é essa, irmãos. A pior parte é que o boi mais maduro, ele também vai ser ferido. Quem é o boi mais maduro? Quem é o boi adestrado? Aquele com o qual nós estamos aprendendo. Nós nos ferimos, mas nós ferimos o nosso amado. Aquele que derramou o seu sangue por nós. Quando nós somos de dura cerviz, nós ferimos o nosso amado.
Mas hoje nós temos o sangue do Senhor para ser aplicados nas nossas feridas e se deixarmos transformar pelo Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Podem comer do pão, irmãos. Águias não podem ficar sem voar nas alturas. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podem beber do cálice, irmão. Sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos seguros à vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o rei não venha. Minha família, elas se fazem à vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasci profeta, sou nazireu de Deus. O leão não pode ficar sem rugir, minhas águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos seguros à vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família, elas se fazem à vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasci profeta, sou nazireu de Deus. Comida é bebida, é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família, elas se fazem à vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasci profeta. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha.
minha família, eles se fazem a vontade do meu Pai. Não, minha casa não é aqui, nasci profeta. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família, eles se fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasci profeta, saudade de Deus. Nós trabalhamos para essa geração. Vale a pena, papai e mamãe. Vale a pena. Agora eu vou fazer algo profético. Eu quero que todos os pais dessas crianças que estão aqui venham aqui para o altar. E você que está aí com a sua família, se junte bem aí. Me dá o microfone bem aqui, meu amor. Dá para o pastor. Vem aqui a família. Vem aí os pais dessas crianças. Vocês vão estar aqui no altar com os filhos de vocês. Vocês vão estar se comprometendo com eles. Aqui, pastor. Nós vamos encerrar orando pela família. Você junto com a sua família. Se você não tem um familiar aí, se junte com alguém. Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmão, chegue mais aqui, chegue mais. Não fique isso, irmão, para a família, você vai estar ancorado aí com o seu outro família. Pode pegar, agarrar aí. Amém. Cada um agora comece a orar pela sua família, comece a levantar um clamor, em nome de Jesus. Ore aí, meu irmão, ore aí, libera aí, em nome de Jesus. Sim. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, venha, venha. Faz de novo, Senhor. Oh. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração. Amém. Você que tem um filho agora aí, você pai e mãe, você vai ficar da altura do seu filho agora. Deus está falando isso no meu coração. Fique da altura dele, irmão. Olhe para ele. Fique da altura dele. Fique da altura do seu filho. Fique da altura dele agora. É assim que Jesus fazia. Eu creio que era assim que Jesus fazia. Ele dizia: deixai vir após minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Sabe o que é isso? Você tem que aprender a se humilhar como uma criança. Você tem que aprender a ser simples como uma criança. Olhar com o coração de uma criança, como o coração de uma criança, meu irmão. Se você ainda não se deixou ser humilhado pelo Espírito Santo, nessa noite Ele vai fazer isso na sua vida. Olhe nos olhos do seu filho, meu irmão. Olhe nos olhos dele, do seu filho, da sua filha. Declare agora nessa noite, profeticamente, sobre a vida deles, o guardar do Espírito Santo. Declare na vida deles a obra poderosa de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para completar. Ele fará tanto querer como realizar. Em nome de Jesus. Libere decretos do céu aí, meu irmão, na sua casa, na sua família, na sua esposa.
nos seus filhos. Sim, Espírito Santo. Sim. É o nosso coração nessa noite. Peça perdão para o seu filho, para sua filha, irmã. Se ele não está aqui, libere a si mesmo. Peça perdão. Rabalabashuri na Maraia. Preciosa é a nossa comunhão. Levanta as mãos aí, vai. Retira nessa noite o ácido do Senhor. O ácido que foi derramado no coração da criança. O ácido que foi derramado na mente, que foi imprimido. Coloca a tua mão poderosa nessa noite, Espírito Santo. Passeia nessa congregação, Senhor. Traz cura, traz milagres, traz restauração, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, com a sua doçura. Faz isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Para sempre, Senhor. Faz outra vez. Faz, Senhor. Libera, Jesus. Libera, Senhor, que é profético nessas famílias. Libera o que é profético. Cura os pés. Cura os pés dos pais. Que os pais tenham condutas espirituais elevadas. Condutas de santidade. Que os seus filhos nessa noite possam olhar para os seus pais e ver o Cristo ressurreto. Nós liberamos nessa noite ambiente de transformação, ambiente de restauração. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Tu tens curado essa igreja, tu tens se movimentado nessa igreja, Senhor. Nós liberamos o que é profético na vida dessas famílias, de todas essas famílias aqui na nossa casa, Senhor. Vem. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. Faz de novo, novamente, Senhor. Faz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, você pode levantar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aqui na igreja, irmão, a gente não programa nada, né? Programa umas coisinhas e Deus vai fazendo outras coisas. Fran, coloque tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em nós. Nessa noite, irmão, a única marca que você vai sair daqui é a marca do amor de Jesus na sua vida. Essa é a marca do amor de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto aqui cantando esse cântico. Coloque as tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em mim. Aleluia. Coloca Jesus. Sim, amar como Jesus ama. Ei, sim, Jesus. Som. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Som, tá desligado aqui. Som aqui, meu irmão, som na caixa. Som, Fran. Oh, rabalabaixo. Som. Sim. Som. Queridos, depois temos um caldo, tá? Não saia daqui e vá lanchar em outro lugar, não. Aqui tem comida. Tem um caldo. R$5 apenas. Caldo ungido. Suas marcas em mim. Sim, agora é esse momento da celebração. Coloque as marcas que Sim. o amor fez em você. Em mim. Você Coloca, vai sair Jesus. com a marca do amor. Ei, Senhor. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim.
Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Ei! O que você fez por mim, coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Sim, Senhor. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Sim, amar como Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, Em mim. e amar Como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama. Isso, Pri. Isso aí, Pri. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Como você me ama. Isso é o mínimo. É o mínimo Que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Irmão, que Deus libere você nessa noite, sobre sua casa, sobre sua vida. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a poderosa consolação esteja na tua vida, na tua casa, meu irmão. E que você receba de Deus a palavra da vida, a palavra eterna, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos pro caldo aí.